Você gosta do seu trabalho? Ou o seu trabalho é apenas um meio de ganhar dinheiro? No Convite à Vida de hoje, vamos conversar sobre trabalho e vocação. Será que o trabalho só traz cansaço ou traz também a alegria de viver? Para nós aqui, fazer esse programa é trabalho de puro prazer. E esperamos que para você estar conosco nos próximos minutos seja também prazer puro. Convite à Vida, um programa da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, está apenas começando. Então, você gosta do trabalho que faz? Ou o que os seus amigos pensam desse assunto no trabalho? Nós somos as ruas e perguntamos. Como vigilante, essa profissão que a gente exerce é meio perigosa, mas graças a Deus gosto do que faço. Gosto muito. Como arquiteta, a gente pode adaptar o colégio para as crianças se sentirem melhor, poderem ter a área de lazer delas. E isso me dá muito orgulho de saber da felicidade deles. Gosto. Aqui eu só não trabalho com parte elétrica, eu trabalho também como pedreiro, com pintura. Então tudo que eu faço com amor, a profissão. Eu gosto muito do que eu faço, sou pedagoga e psicopedagoga e para mim trabalhar com criança é algo muito gratificante, porque a gente aprende o tempo todo com eles. É muito bom trabalhar com criança. Sim, gosto. Eu sou bombeiro militar há 22 anos e amo a profissão, tenho um apreço em estar ajudando o próximo. Aprecio muito e gosto muito do que eu faço. E você? O que pensa sobre o trabalho? A recomendação do Israel no quadro Prazer de Ler vai fazer você pensar melhor sobre este assunto. Como é que você considera o seu trabalho? Que significado tem o trabalho na sua vida, considerando que você passa no seu ambiente de trabalho a maior parte do seu tempo? Esse é um tema que tem crescido o número de livros que nos ajuda a refletir sobre a natureza, o significado, o problema, o desafio do trabalho. Hoje eu falo de 3 desses livros muito interessantes. Primeiro, Trabalho, Descanso e Dinheiro. O autor é Timóteo Carriker. Trabalho, Descanso e Dinheiro, da editora Ultimato. O título diz tudo. Esse autor, que é um teólogo, trabalha no Brasil há muitos anos, Trabalho, Descanso e Dinheiro, nele, Carriker trata exatamente de como relacionar essas 3 coisas tão angustiosas, digamos assim, como equilibrar trabalho com descanso. E quando é que o trabalho dá dinheiro e quando é que o dinheiro nos escraviza? Vale a pena ler o livro, então, de Timóteo Carriker. O outro livro que quero sublinhar nesta ocasião é um livro que eu gostei muito de ter lido, do Paul Stevens, titulado A Espiritualidade na Prática. E, de novo, Stevens, que é autor de um outro livro, A Hora e a Vez dos Leigos, também muito valioso, procura tirar a dimensão da espiritualidade dos lugares ditos sagrados e coloca na oficina, no escritório, onde as coisas acontecem. Então, é um livro de grande valor, A Espiritualidade na Prática. Mas eu quero falar hoje, mais particularmente, de um outro livro que tem um título bastante sugestivo. Adoro Segunda-feira. Vou ler um trechinho e você já vai entender onde o autor quer chegar. Na verdade, a ideia do que seja o trabalho tem sido muito distorcida em nossa cultura ocidental. Tal como acontece com muitas distorções em relação à norma bíblica, acabamos por associar o trabalho com algo enfadonho e fútil, e não com dignidade e realização. Mas um lugar de honra para o trabalho foi inaugurado pelo próprio Deus, que desde o primeiro versículo da Bíblia entregou-se ao trabalho, criando os céus e a terra, depois sustentando tudo o que havia criado. É só um trecho que mostra a necessidade que cada um de nós tem em considerar o trabalho não como uma maldição. Até aquela frase, né? Eu queria saber quem descobriu o trabalho para eu dar um jeito nele.
Bom, então você já sabe quem inventou o trabalho. Foi Deus, porque o trabalho é algo que nos dignifica, é algo que nos faz bem. Não é só uma questão de sustento, de dinheiro, é também de realização, é de vida. Agora depende de nossa atitude em relação ao trabalho. Como é que consideramos o trabalho, tratamos o trabalho? Esse livro de John Beckett, Adoro Segunda-feira, o empresário cristão a serviço do reino de Deus, não se aplica só a empresário, mas também a empresário, nos ajuda bastante nessa compreensão. É uma publicação da editora ABU que eu recomendo grandemente para você, pelo valor que ele tem, pelas sugestões que ele nos oferece, porque, como eu já mencionei, passamos tanto tempo no trabalho, vamos então fazer do trabalho um lugar de fato prazeroso, um lugar que seja uma fonte de riqueza, não só material, mas de riqueza espiritual, emocional e moral para cada um de nós. Falei hoje de livros, então, que você lendo vai falar melhor, porque vai pensar melhor, porque uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê, leia bons livros como esses que agora mencionei, A Espiritualidade na Prática, de Paul Stevens, Trabalho, Descanso e Dinheiro, de Timothy Carricker, e Adoro Segunda-feira, de John Beckett. Até o nosso próximo prazer de ler. Quer ler este livro? Para concorrer a um dos 5 exemplares que iremos sortear aqui, basta responder a seguinte pergunta: você é feliz no seu trabalho? Entre em nosso site conviteavida.org.br e dê a sua resposta. Se preferir, escreva para nós. Nosso endereço é Praça Barão de Corumbá 49, 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. Se quiser telefonar, anote o número, por favor. 021 3344 9700. Convite à Vida volta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique com a gente. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Convite à Vida recebe hoje o professor e pastor Davidson Freitas. Antes de se tornar o diretor-geral do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, ele trabalhou em várias empresas, e uma delas líder mundial no segmento de cópias, ao ponto de o seu nome virar sinônimo de cópia. Mestre em gestão empresarial, Davidson tem uma visão muito prática do trabalho. É sobre isso que vamos conversar com ele no programa de hoje. Davidson, um grande prazer receber você aqui no nosso Convite à Vida. Prazer é todo meu, é uma alegria compartilhar esse momento com os telespectadores. Eu agradeço essa oportunidade. Davidson, a gente observa muito claramente nos dias de hoje uma força muito grande no trabalho, como se o trabalho fosse o sentido da vida. Por isso eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua própria experiência profissional, onde você começou, onde você chegou, como está hoje, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre essa relação entre o trabalho e a própria vida. Mas como é que você então começou? Como é que foi a sua carreira profissional nesta companhia e em outras que eventualmente você tenha trabalhado?
Ok, no segundo ano de faculdade, na minha faculdade de economia, eu entrei como estagiário nessa empresa multinacional e na área de marketing. Dediquei boa parte do meu tempo à área de marketing, depois à área fiscal e, por último, à área de vendas, trabalhando em algumas filiais que precisavam de uma gestão para uma melhoria do seu resultado, né? E a minha última posição nessa empresa foi a Gerência Nacional de Vendas, e isso possibilitou ao longo de 18 anos um bom crescimento pessoal e um crescimento profissional com um aprendizado bem interessante para a minha carreira. Depois, eu acabei trabalhando na Junta de Missões Nacionais durante um tempo e, por último, agora no Seminário do Sul, além de consultoria para algumas editoras e empresas no ramo evangélico. Então, no caso, você fez uma carreira, primeiramente voltada para o mundo empresarial em geral, e depois você acabou se dedicando ao mundo religioso e colocando em prática, imagino eu, os conhecimentos, experiências que você adquiriu ao longo desta experiência. Exatamente. Mas pensando um pouquinho, então, na sua própria carreira, você considera que você fez uma trajetória de sucesso na sua vida profissional? Você assim se caracteriza? Considero que sim. O crescimento que me possibilitou ao longo dos anos nessa carreira profissional é interessante e me fez crescer como pessoa também. E como é que você convivia, por exemplo, com o estresse do trabalho, as metas e aquela cobrança dia e noite? Como é que você, vamos dizer assim, sobreviveu a ou sobrevive, não é? A vamos chamar de caos, né? Um regime quase de escravidão. É verdade. Nós vivemos uma realidade como essa no trabalho. Na verdade, o estresse faz parte da sociedade do nosso século. E, de certa maneira, começa a fazer parte de forma tão importante na vida das pessoas que elas já não sabem viver sem o estresse. Isso hoje que a gente vê quando as pessoas saem de férias, na segunda semana que estão em férias, com algumas exceções, é claro, elas já começam a sentir falta e se preocuparem com o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Correm ao e-mail para checarem o que está acontecendo, ou no próprio tablet, e de forma a acompanhar a realidade do que está acontecendo no seu local de trabalho. O trabalho, na verdade, ele dá sentido à vida do ser humano. É difícil de conceber o ser humano sem a sua concepção no trabalho, porque é no trabalho que ele desenvolve a sua criatividade, ele explora a sua potencialidade, ele de alguma maneira estabelece o relacionamento com outras pessoas e se coloca em um contexto onde há hierarquia, há uma cobrança, e muitas vezes o indivíduo é movido por essa cobrança que ele recebe o tempo inteiro, né? O desafio de superar uma meta, ainda que tenha certeza de que ao superá-la vai receber uma meta um pouco maior. Isso faz parte do dia a dia dessa nossa sociedade de hoje. Mas você não acha que isso adoece um pouco as pessoas? Vou contar uma história assim pessoal. Recentemente eu estive em Divinópolis, uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade que está bombando, crescendo, cidade bonita. E eu fui comprar uns produtos de higiene pessoal, estava em viagem, e pasta de dente, sabonete, pente, essas coisas que eu tinha não levado. E quando eu fui pagar, esse é o ponto, quando eu fui pagar, a moça me entregou um outro kitzinho. O senhor não acha que isso aqui é mais vantajoso, vai ser melhor para o senhor? Eu pensei um pouco e disse, não, eu vou levar isso que eu escolhi lá na gôndola. Aí paguei e disse, desculpe eu não ajudar você a bater a sua meta, mas... certamente ela tinha uma meta com aquele produto. Isso não adoece as pessoas? Sim, nós vivemos um momento onde está acontecendo a precarização do trabalho, ou seja, a exploração do trabalhador a fim de que ele faça mais do que aquilo que ele foi contratado para fazer. Esse é um fenômeno. Como isso se chama precarização. Precarização do trabalho. Tornar a coisa fora daquilo que foi combinado. Fora daquilo que foi combinado, exigir das pessoas que façam mais que aquilo que foi acordado no momento da contratação, ou mesmo que elas se submetam a uma condição um pouco mais difícil de trabalhar. Ao longo do tempo, as empresas aproveitaram uma realidade de alto índice de desemprego para submeter o trabalhador a algumas exigências adicionais para o seu dia a dia de trabalho. Isso incorporou a cultura da sociedade de hoje, e a gente pode ver o caixa que tem uma meta de vendas. Isso não acontece só em uma drogaria, isso acontece, por exemplo, no setor bancário,
onde o caixa do banco ele tem uma meta, ou ele precisa vender um plano de capitalização, um título de capitalização, um seguro. Então, ele faz mais do que aquilo que ele foi contratado para fazer, especialmente com o crescimento do que nós chamamos do trabalho morto em detrimento do trabalho vivo. O trabalho morto é aquele desempenhado pelas máquinas. No caso do setor bancário, por exemplo, parte do que o caixa fazia migrou para os caixas eletrônicos, onde o próprio cliente faz o seu esforço de trabalho, sacando, pagando a conta ou pela internet. Isso migrou uma atividade dos caixas, por exemplo, para o próprio cliente do seu banco. E nós vivemos em uma comunidade, numa sociedade, onde as pessoas, então, para garantirem o seu emprego, para crescerem, então, no seu posto de trabalho, precisam ter um pouco mais de atividade do que aquelas para as quais elas foram contratadas. Agora, na sua experiência, tanto pessoal quanto intelectual, como é que você relaciona trabalho e sentido da vida? Uma vez eu li uma entrevista há muitos anos no Pasquim, época do Pasquim ainda, em que o Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, dizia que a missão da vida é o sentido da vida, isto é, uma vida sem missão não tem sentido. Mas se o trabalho ocupa tanto tempo da gente, às vezes não é a nossa missão. Como é que a gente pode tirar alegria, prazer, sentido da vida do trabalho? Acho que esse é um desafio. É um grande desafio, mas muitas vezes o trabalho dá sentido à vida, porque é através do trabalho, muitas vezes, que o indivíduo tem a possibilidade de migrar dentro da sua classe social. Ele encontra no trabalho a possibilidade de crescer, de amadurecer e de também cruzar e sair de um contexto para um outro economicamente, financeiramente melhor. E, na verdade, muitas vezes esse crescimento pessoal e profissional se torna a missão do indivíduo. E esse é um grande risco, porque, na verdade, cada um de nós precisa entender bem o significado da vida, qual a sua missão na família, na sociedade como um todo, na sua comunidade, não é? E esse entendimento da missão é que faz o indivíduo levantar de manhã e imprimir todos os seus esforços para cumpri-la e voltar para casa ao final do dia com a sensação de missão cumprida. Eu concordo com a declaração e entendo que há um grande risco quando as pessoas dão ao trabalho todo o sentido da vida, porque existe muito mais do que isso, né? E elas se tornam, na verdade, escravas de si mesmas a partir do momento em que o trabalho se transforma na sua missão. Em 2009, foi feita uma pesquisa com os executivos das 350 maiores empresas do Brasil e se descobriu que mais de 80% dessas pessoas que estavam no topo da hierarquia corporativa eram infelizes. E um dos motivos dessa infelicidade era a impossibilidade de compartilhar o seu sucesso com alguém. Porque, ao darem prioridade ao trabalho, se distanciaram da família, não tinham mais o cônjuge ou os filhos próximos para compartilhar o sucesso, e nessa busca do sucesso, muitas vezes saíram atropelando seus colegas de trabalho e seus amigos. Então chegaram ao topo sem ter com quem compartilhar o seu sucesso. Isso mostra que muitas vezes a prioridade ao trabalho faz com que a pessoa não complete o sentido da sua vida como um todo, porque existe muito mais do que isso. Existe a vida em família, existe a sua possibilidade de cooperar para o crescimento de outros, a sua ação na direção do próximo para que a sua realidade possa mudar. Você pode dar oportunidades para que as pessoas migrem de realidade e isso começa a dar um outro sentido à vida. Gostei muito de você falar isso, que há mais coisas além do trabalho, mas isso vamos daqui a pouco conversar no próximo bloco. Esperamos você conosco aqui no Convite à Vida, conversando aqui com Davidson Freitas, especialista em trabalho. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a terceira maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos batistas do sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina.
No auge dos seus 101 anos de vida, o Seminário do Sul tem dado sua contribuição para o Brasil e o mundo. Com mais de 5.000 diplomados em teologia, música sacra, educação cristã e pedagogia, é um referencial em tradição e ótima qualidade de ensino. O Seminário do Sul conta com uma ampla área de 70.000 metros quadrados, onde estão construídos prédios com salas de aulas, prédios de moradia, capela, biblioteca, estacionamento, área de recreação e lazer, além de diversos ambientes familiares e agradáveis para sua convivência. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. Por isso, nosso quadro de professores conta com uma equipe de doutores e mestres especializados nas mais variadas disciplinas. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos. Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância, o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar. Convite à Vida volta aqui a conversar com o professor e pastor Davidson Freitas, que respondeu sobre o trabalho, o estresse, e ficou uma impressão. Davidson, ficou a impressão que hoje você já não está mais no mundo corporativo, hoje você é pastor, diretor do seminário, que você não tem mais estresse, é isso? Não, isso é só uma impressão equivocada, porque, como eu disse, o estresse passa a fazer parte da vida do indivíduo. E nesse ritmo de vida que nós enfrentamos hoje, é quase impossível viver sem uma dose de estresse. E no Ministério Pastoral e ainda na gestão corporativa de uma instituição religiosa, o estresse ele se faz presente o tempo inteiro. A demanda por uma gestão efetiva das instituições, seja do seminário ou da própria igreja, ela permanece presente e de forma crescente, muito mais intensa. Mas hoje você é cada vez menos diretor e mais pastor. Estou certo em perceber isso? Há um momento de equilíbrio entre essas duas funções, mas é fato que a ação pastoral ela acaba tendo uma pressão maior, porque você está falando sobre vidas, sobre a perspectiva futura de vidas, e nessa hora, então, a responsabilidade... Logo o estresse. Logo o estresse é bem interessante. Mas vamos falar sobre ser pastor. Certo. Imagino que nossos telespectadores estejam pensando, como é que esse cara se tornou pastor? De repente ele ficou desempregado e agora não tem o que fazer, ou ele não estudou, ele estudou. Você é batista, que tem uma história, uma tradição, uma maneira de fazer as coisas, diferentemente de outros grupos. Então eu vou lhe perguntar, entre os batistas, também entre presbiterianos, luteranos, metodistas, essas chamadas históricas denominações, como é que se faz um pastor? Como é que uma pessoa se torna pastora ou pastor? Em primeiro lugar, o chamado, a convicção de um chamado vocacional. No meu caso, eu estava em plena carreira profissional quando, numa experiência com Deus, eu me senti chamado para o ministério pastoral. Fui procurar o preparo teológico, que é o segundo passo que eu entendo, o estudo da teologia no seminário, 4 anos de estudo, e quando eu estava no
4º ano, no último ano do meu preparo no seminário, então Deus efetivamente me chamou para estar deixando a carreira profissional e me dedicando ao ministério pastoral. Foi o que eu fiz num momento muito bom da minha carreira. Eu pedi demissão daquela empresa e me dediquei a partir dali ao ministério pastoral. Então o pastor ele se faz em primeiro lugar com a convicção de chamado. Como acontece nas demais profissões, a pessoa precisa ter a convicção da sua vocação. E nesse momento é preciso procurar o preparo, o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico mais profundo, para que ao exercer o seu ministério pastoral tenha a condição de estabelecer o relacionamento entre a fé e as demais áreas da vida, psicologia, filosofia, a própria administração. O pastor, de alguma forma, está envolvido com a administração eclesiástica da sua igreja, e o pastor ele vai se formando ao longo dessa experiência, o acúmulo do conhecimento e a vivência prática no dia a dia de um ministério, inicialmente na liderança de alguma organização da igreja, até que definitivamente assuma a liderança como pastor de uma igreja. O pastor ele precisa ter o conhecimento, depois da convicção de chamado, precisa ter compaixão, amor às pessoas, sensibilidade para compartilhar com elas as dores e ao mesmo tempo as vitórias, viver compartilhando das festas e também daqueles momentos de choro, ter sabedoria para as orientações que certamente precisarão ser concedidas àquelas pessoas que o procuram, e disponibilidade. Essas são algumas características que um pastor deve ter, ao meu ver. No caso específico do estudo, o que uma pessoa ao longo de 4 anos estuda no seminário? Especialmente, nós dividimos, eu entendo, e assim acontece no Seminário do Sul, esse preparo teológico em 3 núcleos específicos. O primeiro é o fundamental, onde o conhecimento bíblico, o conhecimento das línguas originais, o conhecimento da história hebraico e grego, o conhecimento da formação da Bíblia, da história cristã ao longo da história da humanidade. Então esse primeiro núcleo dá todo o fundamento da teologia para aquele vocacionado. Depois, um núcleo interdisciplinar, onde o indivíduo vai entender a ligação da fé cristã, da teologia, com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia, com a filosofia, com a administração e demais áreas da vida. Então, como a teologia conversa com essas áreas no seio da igreja, no seu dia a dia. E um terceiro núcleo, que é o núcleo prático, onde o indivíduo ele começa a praticar e a colocar no seu dia a dia todos os conhecimentos absorvidos em sala de aula. Então esses 3 núcleos completam e de alguma forma preparam o vocacionado para o seu dia a dia no ministério pastoral, na liderança de uma comunidade, de uma organização religiosa. E esse preparo é imprescindível para que as pessoas que conviverão com esse vocacionado possam receber orientação e possam entender muito bem o relacionamento da sua fé. Então, no caso específico dos batistas e outros grupos assim mais tradicionais ou históricos, o curso é um curso superior. É um curso superior. E eu tenho observado também que algumas instituições hoje são legalmente pelo MEC credenciadas, autorizadas. Exatamente. Isso foi tranquilo ou há grupos que resistem, acham que o governo está interferindo nas escolas, ou realmente há uma interferência, ou a escola continua com a sua característica? Como é que está esse movimento hoje? Sim, surgiu um folclore acerca do reconhecimento pelo MEC do curso de teologia. Alguns pensam que esse processo faz com que o governo interfira efetivamente na estrutura do curso, mas isso não é uma verdade. O MEC define apenas 40% das disciplinas da grade curricular. Todo o restante, 60%, eles podem estar diretamente conectados à confissão doutrinária da instituição de ensino. E, na verdade, essas disciplinas, elas são disciplinas, como disse, aquelas que estão ligadas de alguma forma com a teologia e que então não afetam em nada a confessionalidade da casa. O processo de reconhecimento pelo MEC, do curso de teologia, é hoje um caminho sem volta. As instituições que desejam usar o título de formação de bacharéis em teologia precisam trilhar esse caminho do reconhecimento pelo MEC. É uma mudança na forma de gerir o curso, mas... Para melhor, né? Para melhor, eu entendo, porque
com os parâmetros definidos pelo MEC, o nível de qualidade que se oferece no curso tende a melhorar significativamente. Não só o preparo dos docentes, mas também toda uma infraestrutura que deve ser oferecida ao aluno em cerca de biblioteca, acesso à internet, laboratórios de informática, linhas de pesquisa e tempo para pesquisa, a fim de aprofundar os conhecimentos daquele que se apresenta para o preparo teológico atualmente. Agradeço muito, David, a sua participação aqui no nosso convite à vida. Em nome dos nossos telespectadores, registro aqui então a minha palavra de apreço por esses esclarecimentos tão valiosos sobre o tema trabalho e vocação. Eu agradeço já ao convite, agradeço aos telespectadores por nos acompanharem nesse momento aqui. Muito obrigado a todos. Convite à Vida volta daqui a pouco, esperando contar com a sua participação conosco. Gostou da entrevista com o professor Davidson? Você concorda com ele? Deixe seu recado em nosso mural. Acesse conviteavida.org.br e participe. No mesmo site, você pode concorrer a um dos exemplares do livro Adoro Segunda-feira, que vai mexer com seus conceitos sobre trabalho. Se for melhor, escreva. Nosso endereço é Praça Barão de Corumbá 49, 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. E o nosso telefone no horário comercial é 21 3344 9700. Temos muitos quadros ainda para você continuar conosco. Vamos levar você a um lugar super interessante ao qual você talvez nunca tenha ido. Vamos acompanhar o que os missionários batistas estão fazendo pelo mundo. Vamos ouvir o pastor Israel falando. Adivinha sobre o quê? Trabalho. Voltamos já. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Estamos de volta com o Convite à Vida. E vamos logo chamar Rogério Anachev falando sobre algum lugar do mundo, daqueles que deixam todos loucos por viagem. Olá, louco por viagens! Para mim, o programa de hoje tinha começado da seguinte maneira. Era uma vez, lá no sul da Alemanha, uma cidade que parece ter parado no tempo, aproximadamente aí 300 ou 400 anos atrás. Essa cidade se chama Rottenburg ob der Tauber e fica no sul da Alemanha, a apenas 185 km de Frankfurt. Atrai turistas todos os anos por ter conseguido preservar as construções desde a época medieval. Nessa cidade vive um pouco mais de 10 mil habitantes e ela é uma das paradas obrigatórias para quem vai fazer a rota romântica entre as cidades de Wurzburg e Füssing. Na minha opinião, é a cidade medieval mais bonita que eu já conheci na minha vida. Como a cidade é bem pequena, a melhor dica aí é você fazer tudo caminhando, porque as ruas são muito estreitas e também não tem lugar para você praticamente estacionar seu carro. Por causa da posição geográfica de Rottenburg, ela fica um pouco aí acima do rio. O abastecimento da água era uma coisa muito complicada naqueles dias. Por essa razão, quando você andar por lá, você vai ver cerca de 40 fontes espalhadas pela cidade. Além de fornecer água potável, a fonte funcionava também como um help aí, como ajuda para os bombeiros que tinham que apagar incêndios aí em caso de
grandes catástrofes na cidade. Vale lembrar que na época medieval, as cidades eram construídas com material extremamente inflamável. A fonte de São Jorge, que foi construída em 1606, é a maior das fontes e fica na Praça do Mercado, que é a principal da cidade. A fonte tem uma profundidade de 8 metros e uma capacidade de até 100 mil litros. A prefeitura, que também está nessa praça, é a construção mais imponente, que mistura o estilo gótico e o estilo renascentista. É interessante também você conhecer algumas igrejas. Além das igrejas, o Museu Criminal Medieval e o Jardim do Castelo, que fica aí no lado sul da cidade. Desse lugar você tem uma vista muito bonita ali de uma ponte bem interessante na cidade. Se você gosta de Natal, a principal loja da rede Kate Wolfart, que tem 10 lojas espalhadas lá pela Alemanha, se encontra também em Rothenburg e é a maior de todas que você pode encontrar. Eu nunca na minha vida inteira visitei uma loja tão interessante. Você tem velas de decoração para árvores, quebra-nozes, presépios, árvores de Natal, aqueles enfeites que tem de bola que você vira e fica com neve. Tudo que você puder imaginar relacionado ao Natal, você vai encontrar nessa loja. A cidade é cheia de atividades culturais durante o ano todo, mas o que mais atrai o interesse dos turistas acontece no mês de setembro, porque nessa época do ano o pessoal lá fica todo trajado a caráter como na época medieval. Imagina que interessante você andar pela rua e ver séculos de história caminhando ao seu lado. A cidade também tem excelentes restaurantes, lá você não pode deixar de experimentar linguiça, que ela é muito típica da região, e também que são umas massas, é tipo fatias de massa frita que se torna uma bola. Então ele põe um recheio de chocolate meio amargo, de maracujá, de canela, enfim, vários sabores maravilhosos. Uma outra dica é que existem visitas guiadas pela cidade durante a noite. Elas são oferecidas aí do mês de abril a outubro, para turistas ou individualmente, para grupos, não importa, você pode fazer essa visita sem custo nenhum. A duração mais ou menos aí de 1h30 e é um passeio que realmente vale muito a pena. Você não precisa de visto para ir para a Alemanha, apenas o seu passaporte válido. Existem 2 voos diretos para a cidade de Frankfurt, que fica aí, como eu já disse no início do programa, a 185 km da cidade de Rothenburg. Um desses voos é com a TAM, nossa querida TAM, companhia brasileira, e o outro com a companhia alemã, a Lufthansa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Rothenburg, não deixe de visitar loucoporviagens.com.br. Semana que vem eu tô de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. A vida é diversão, mas também missão, transformação. E é isto que fazem os missionários da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Vamos nos inspirar com eles agora! Gâmbia, o mais novo campo missionário das igrejas brasileiras. É o Evangelho da Graça de Deus chegando a mais uma nação africana. Enviadas em outubro de 2010, as missionárias Edna Ferreira Dias e Luciana Marins são agora a minha voz, a sua voz, levando esperança aos povos que ali vivem. Gâmbia tem uma população de 1.700.000 pessoas, divididas em várias etnias. São mandingas, fulanis, wolofes, jolas, entre outras. O evangelho chegou 200 anos atrás com os anglicanos e metodistas, mas pouco resultado foi alcançado. O islamismo chegou ao país há mais de 1000 anos. Hoje, 95% da população é muçulmana. Os 5% restantes são considerados cristãos, mas a maioria é de estrangeiros da Nigéria, Serra Leoa e Gana. O grande desafio agora é mostrar que Cristo veio para os gambianos também. São muitos povos carentes vivendo nessa nação, onde o sincretismo religioso é forte. As pessoas vão à igreja, mas nem sempre abandonam seus deuses, como destaca o pastor gambiano Jorge Indiaye.
As pessoas praticam o animismo. Elas fazem oferendas aos ídolos e isso se tornou cultural. Mas independente de ser cristã ou muçulmana, ela permanece com as práticas tradicionais. O pastor Antônio Marcos de Oliveira, obreiro da Jocum, Jovens com uma Missão, há 13 anos no país, confirma que a falta de conhecimento bíblico dos crentes influencia no dia a dia. Ele vai para a igreja, ele assiste o culto no domingo pela manhã e no domingo à tarde ele tem uma dor de cabeça, ele não vai para o pastor pedir uma oração, ele vai para o feiticeiro para pegar um feitiçozinho. Então essas práticas elas estão entrelaçadas em todos os segmentos da sociedade. A maioria dos evangélicos está concentrada num raio de 50 quilômetros da capital. São cerca de 150 em todo o país, divididas em 15 denominações, com extrema necessidade de pastores preparados para ensinar a palavra com firmeza. Muitos líderes eles foram simplesmente colocados como líderes, eles não teve nenhum processo de trabalho, de caráter, de compromisso com Deus, de consciência limpa, de temor do Senhor. Então hoje os pastores chegam para nós e dizem, nós é que precisamos disso. Situações impressionantes como o sacrifício de crianças comprovam ainda mais que o povo precisa da graça de Deus. Apesar da predominância do islamismo e do animismo, Gâmbia ainda é um país aberto ao evangelho. Precisamos agir enquanto é tempo. Participe da evangelização do povo de Gâmbia. Ore pela nação, ore pelo povo, ore pela adaptação das missionárias a esse novo campo. Você também pode ajudar no sustento das obreiras e na realização do projeto Gâmbia a partir de R$20 mensais ou dando uma oferta específica. Isto você pode fazer através do PAN, Programa de Adoção Missionária. Ligue 0 Operadora 21 2122 1910 ou 0800 709 1900. Mais informações, entre no site www.jmm.org.br. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Não podemos permitir que a cultura nos escravize e nos afaste de Deus. A Bíblia é muito clara a este respeito e temos várias instruções para que tomemos todo o cuidado para não sermos levados. O princípio essencial que o apóstolo Paulo nos lembra é: nós não podemos ser escravos de nenhum valor cultural, artístico, musical, mesmo que predominante e mesmo que aparentemente aceitável. Não podemos seguir a nenhum outro senhor. Não era fácil ser cristão em Corinto. A religião pagã dominava todas as áreas. Os prédios, as aulas, os esportes,
as atividades profissionais, todos estavam impregnados de paganismo. Então Paulo diz: vocês podem continuar sendo romanos, exceto quando for a experiência de ser romano algo que lhe exija uma lealdade completa que só devemos a quem nos comprou, que é Jesus Cristo. Naquela época, um cristão não podia ser professor, porque a escola ensinava o politeísmo como verdade, e um cristão não podia fazer isso. Hoje também não é fácil ser cristão. O secularismo domina todas as áreas. Deus foi expulso. Mesmo onde Deus parece que permanece sob a forma, por exemplo, de um crucifixo num tribunal, é apenas uma herança cultural sem um valor existencial e espiritual. A vida da maioria das pessoas gira em torno de prestígio, poder e dinheiro. Por isso a corrupção se tornou um estilo aceitável de vida. A sonegação é algo natural. As pessoas dizem que só não sonega quem não consegue. Essa linda palavra, política, que é a arte de viver em sociedade, tornou-se quase um palavrão, uma palavra impronunciável. Tornou-se um território onde os bons não querem estar, para a alegria dos maus que dominam a política. Expressões como soberania de Deus, propósito de Deus, misericórdia de Deus, sobrevivem apenas nos cultos cristãos. E mesmo aqueles que afirmam essas palavras muitas vezes têm dificuldade de afirmá-las no seu dia a dia. Então o apóstolo Paulo nos lembra que fomos chamados para viver diante de Deus precisamente nesse tempo e não em outro. Precisamente nesta sociedade e não em outra. O que aprendemos claramente é que devemos viver como pessoas que só têm um dono, um Senhor, Jesus Cristo. Só viveremos segundo esse princípio quando estivermos lembrados que Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Nós então vamos perceber com essa visão que nós custamos caro para Deus, nós custamos a vida de Jesus, o seu Filho. Nós não pertencemos ao mundo em que vivemos. Nós pertencemos a Cristo. Mas às vezes nós tanto nos envolvemos com a sociedade em que estamos que parecemos pertencer a essa sociedade. Como disse Jesus, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Na verdade, nós somos de Cristo. Há muitos senhores desejosos de nos escravizar, para que façamos a cultura girar a favor deles. No entanto, o nosso compromisso é fazer a cultura girar em direção a Deus. O sentido de nossa vida é obedecer a Jesus Cristo e desfrutar da presença de Deus no tempo, esse nosso tempo, o tempo em que vivemos. O trabalho quer nos escravizar. Por isso, nossa frase deve ser esta: a minha vida não é este emprego. A minha vida é obedecer a Jesus e desfrutar da presença de Deus no mundo do trabalho.
A escola quer nos escravizar, mas nós não nos deixaremos escravizar pela escola. O desejo de entrar para uma universidade pública é legítimo, se esta for a meta de um cristão. Passar de ano todos os semestres com média elevada é um desejo louvável. E bom seria que nossos adolescentes e jovens jamais se contentassem com médias inferiores a 8. No entanto, os fins não podem justificar os meios, porque nosso fim é obedecer a Jesus Cristo e desfrutar da presença de Deus. A ciência quer nos escravizar, mas nós temos que dizer a ela que nem tudo que pode ser feito deve ser feito. Nem tudo que parece progresso é progresso. Quem é cientista deve dizer: a minha vida não é a ciência. A minha vida é obedecer a Jesus Cristo e desfrutar da presença de Deus enquanto pesquiso, estudo e produzo. As amizades querem nos escravizar. Os amigos exigem absoluta lealdade. Mas essa lealdade nós só devemos a quem já prometemos ser leais, a Jesus Cristo. Quando então nossos amigos nos fazem convites que não podem ser atendidos, não devemos atender. A nossa meta é convidar os nossos amigos para fazer os nossos programas, que são programas submetidos aos mandamentos de Deus. A amizade também é um espaço para mostrarmos a nossa lealdade a Jesus Cristo e a desfrutarmos da presença de Deus todos os dias. Nossa oração deve ser a seguinte: ó Senhor, a nós que nos chamamos brasileiros, nesse tempo em que não compreendemos todas as coisas, algumas até mesmo não aceitamos, ajuda-nos a discutir os caminhos, a discernir entre tantas possibilidades a serem trilhadas. Senhor, tudo parece tão natural, tão legítimo, tão normal, que às vezes te rogamos que nos venhas orientar para que possamos fazer as escolhas que não nos escravizem, porque nós te pertencemos, Senhor. O Senhor nos chamou para viver nesse tempo. Então nós te pedimos coragem para conviver com o que nós não podemos mudar e mudar o que nós precisamos mudar, seja qual for o preço a ser pago. Venha, Senhor, nos fortalecer para que possamos te entregar cada passo da nossa vida. Tu nos chamaste para viver neste lugar, então nós te pedimos a alegria de te servir, de modo que possamos desfrutar de tua presença todos os dias conosco. Venha, Senhor, nos cobrir com a tua graça, graça que proteja, desafie e capacite. Queremos ser completamente teus. É isso que te pedimos, em nome daquele que nos comprou, Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor, Salvador e amigo. Espero que você queira dizer amém a esta oração. Chegamos ao final do nosso convite à vida de hoje. Semana que vem, se Deus nos permitir, tem mais. Espero que tenha gostado e que também deseje concorrer ao livro que estamos sorteando. O livro é Adoro Segunda-feira, de John Beckett. Vamos sortear 5 exemplares entre os que responderam a seguinte pergunta:
Você é feliz no seu trabalho? Entre agora em nosso site conviteavida.org.br e responda. Se quiser telefonar, ligue no horário comercial para 021 3344 9700 ou escreva Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá 49, 20510 170, Rio de Janeiro, RJ. Fique no compasso da graça de Jesus, aquele que ainda trabalha por nós. E o meu desejo para você é que você reconheça que é inútil trabalhar pela sua família se Deus não for o construtor da sua casa. Para tanto, que o Deus, Pai de Jesus Cristo, esteja sempre presente na sua vida, desde a hora que você acordar até se deitar, e que Ele guarde a sua entrada e a sua saída todos os dias da sua vida.